Boa tarde, meus amigos do Facebook. Fazia alguns dias, que nós não entrávamos aí ao vivo. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro. Ficamos alguns dias ausentes, mas com motivo, nós, às vezes, tiramos o foco, é que eu tenho falado. Na última live eu cheguei a falar sobre quando Pedro estava caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, ele estava pela fé, firmado nos olhos de Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Isso é uma arquetipia, é uma alegoria que o Senhor quer nos ensinar, que somente pela fé nós vamos andar em vitória. Moisés também tem várias partes das escrituras sagradas que nos ensina a necessidade de estarmos focados no Espírito, na adoração, olhando para Deus, clamando a Deus, orando a Deus, para que o poder de Deus venha sobre nós e rechace espíritos malignos para longe de nós, e que a fé se consolide e se expanda. Aquele que ainda não se converteu, o pecador que não sabe, não conhece a Deus, ou ainda está na religião, achando que só na leitura da palavra de Deus é o suficiente, ainda não entendeu o que é guerra espiritual. E se ele ainda não sofre essa opressão, esse vazio interior que existe em todo ser humano, porque se nós não temos o Espírito Santo de Deus, se nós não estamos conectados, e a grande maioria não está. O religioso pensa em estar porque conhece alguma filosofia da sua religião. Então ele está enganado. Ele pratica, ele busca praticar a sua religião, as suas obras, agradando a sua entidade ou ao Deus que ele crê, mas como ele não está centrado muitas vezes a religião não é a palavra de Deus, que não é religião, ele não recebe o Espírito Santo. E a verdadeira paz e o verdadeiro Deus que eu encontrei, que nenhuma religião me trouxe essa paz, esse entendimento, é Jesus Cristo, que não é uma religião, ele é um Espírito. Jesus é o Espírito Santo de Deus, é o Filho de Deus que se manifestou aos homens para ser o modelo para nós, que nem diz do Caio Fábio, Jesus, nós entendemos a palavra de Deus olhando para Jesus como a chave hermenêutica, como a chave que revela todos os mistérios de Deus, porque a Bíblia é um livro espiritual. Por isso que muitos teólogos, muitos estudiosos leem anos e anos e anos a fundo as Escrituras, mas não entendem ela, porque ela não é só conhecimento literário, ela é um livro da história do povo de Israel, do relacionamento de um Deus que se manifestou a Abraão, a Isaac e Jacó,
e sempre se manifestou depois a todos os outros personagens e pessoas que vieram depois destes personagens, num relacionamento entre Criador e suas criaturas. Então nós vamos ler hoje, para esboçar esse entendimento, na época de um profeta chamado Samuel, na época de um rei que Deus levantou para governar sobre a nação de Israel, chamado Saul. Alan Pérez, um aceno para ti, que Deus te abençoe aí, irmão. Então eu vou ler aqui 1 Samuel capítulo 16. Mas para nós entendermos o 16, nós temos que ler um pouquinho aqui o 15 no 24. Ali fala: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Então, Deus tinha falado através de Samuel numa batalha, que numa certa batalha não era para ele tomar o despojo depois da vitória. Não era para pegar boi, nem cavalo, nem crianças, nem mulheres, nem homens, nem jovens, absolutamente nada. Naquela época, tribos e nações guerreavam entre as nações, não existiam os tipos de governos, apesar que ainda hoje continua, mas hoje é outro tipo de batalha. Mas era comum, todas as tribos precisavam se defenderem e tinha povos que vinham para se assenhorar da nação de Israel. Então, eram povos bárbaros, eram povos rudes, e a nação de Israel ainda estava debaixo da lei de Moisés, da Torá, dos 10 mandamentos. Mas já havia essa relação de Deus com a nação de Israel. E Deus sempre usou os seus profetas, homens que buscavam a presença de Deus, homens que pagaram o preço na consagração, se retiravam das más companhias, se retiravam do convívio familiar, que nem Moisés, que nem Abraão, que nem Jesus, que nem Daniel, 21 dias, se retiravam para se consagrarem totalmente dentro da presença de Deus, enfraquecendo o seu corpo através do jejum e em constante oração, para sensibilizarem os seus ouvidos e assim ouvirem a voz. Alan Pérez está assistindo. Como é que está o áudio aí, irmão? Me dá um feedback aí, por favor, ou quem mais estiver assistindo, que às vezes dá um tilt no nosso microfone. E esses dias também já gravei uma live de 1 hora, acabei perdendo a live por falta do áudio, não está legal. Então aqui o profeta falou para o rei Saul: nesta batalha não pegue nenhum despojo. O Senhor está te dizendo para você destruir tudo daquele povo lá, que certamente era um povo totalmente amaldiçoado. E também Deus queria provar a obediência do rei Saul. E infelizmente o rei Saul pegou novilhos, novilhas, mulheres e jovens para escravo. E Samuel detectou no arraial
ungido diferente, e desde ali o Senhor falou ao seu profeta que já não se agradava e que Saul iria perder a sua coroa e nem iria passar para o seu herdeiro, né? Era Caleb, se não me engano. Foi onde o Senhor falou ao profeta Samuel para ir na casa de Jessé, que na casa de Jessé ele estaria escolhendo um jovem que tinha as qualidades primárias que Deus se agrada no coração de um homem. Um jovem valente, um jovem de fé, um jovem de princípios, que após Samuel ungir ele, o Espírito do Senhor se apossaria e Deus também formataria todas as condições para levantar este jovem como um novo rei para governar sobre o povo de Israel. Então ali Samuel Saul considera diante de Samuel: pequei e transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Aí ele roga, né? Mas Deus já tinha falado a Samuel. Disse o Senhor a Samuel, já no capítulo 16: até quando terás pena de Saul? Olha, Deus falando com o profeta que tinha pena de Saul. Havendo eu rejeitado, então Deus está falando ao profeta: eu já rejeitei Saul, porque ele é desobediente, desobedeceu. E para que ele não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho. E disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro aos anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda, profeta Samuel? Samuel era conhecido em todo o reino de Israel como um grande profeta, o líder espiritual do rei, o intermediador entre Deus, o Criador, e as suas criaturas. Ele era o sumo sacerdote de Israel. Respondeu Samuel aos anciões: é de paz, sim. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab
e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, o mais novo, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amados, eu quero terminar de ler esse capítulo 16 para mim entrar num assunto que se chama guerra espiritual, a que eu enfrentei esses últimos 10 dias aí. Esse é o motivo que eu não estar fazendo live. Muitas das vezes nós achamos e descansamos na unção que Deus nos deu no dia de ontem ou na semana passada, mas o entendimento do maná que Deus provia ao povo no deserto, que muitos do povo de Israel queriam guardar aquele maná para comer no outro dia, na noite em que eles guardavam o maná, Deus enviava bichos para comer aquele maná, que era um tipo de um pão que desceu do céu, que Deus alimentou aquele povo por 40 anos com maná, com codornizes, com aves que caíam do céu, com água que saía da rocha, porque andando com Deus, até no deserto que não produz nada, o Senhor te proverá, o Senhor me proverá. Mas sem Deus, mesmo que você ande no meio de uma floresta ou no meio de um oásis, ou mesmo que você esteja sentado sobre ouro, assim que nem ali o Saddam Hussein defecava em vasos de ouro, ali você perderá tua vida e se achará dentro de um esgoto, que nem Saddam foi caçado pelo exército americano e achado dentro de um bueiro junto com os ratos, porque Deus não fez você, Deus não me fez para viver sem o Espírito dele, amado. Sem o Espírito de Deus, nós somos habitados por outros espíritos, que são espíritos imundos, espíritos que são inimigos do Espírito Santo. São espíritos malignos que muitas das vezes nós não... que se entram na nossa mente e nós nem nos damos conta que já estamos contaminados, que já estamos em desobediência à palavra de Deus. E se nós não nos conscientizarmos e não nos arrependermos, o nosso caminho é de declínio espiritual.
Estamos vivendo biologicamente, mas já não, nossos gostos já não são os gostos de Deus, já não temos o domínio próprio para se assentar na mesa e comer sobriamente aquilo que necessitamos na realidade. Que nem eu estava 10 dias atrás com 74 quilos. E decidi manter uma sobriedade e um profissionalismo no meu treinamento para maratona, no tocante à alimentação. Ficar de segunda a sábado, sobriamente, em oração e jejum, treinando 2 vezes por semana e me alimentando de a dieta de Daniel, de frutas, legumes e hortaliças no suco verde, e elegendo o domingo para o dia do lixo, né? Mas às vezes a gente vai para o dia do lixo e acaba entrando na segunda, não, é só na segunda, e vamos para o refrigerante, e vamos para o churrasco, e vamos para a pizza, e já não está orando como temos que orar, nem jejuando como tem que orar, enfraquece o espírito, vai se extinguindo e vai fortalecendo a carne, o estômago. E nós somos humanos, somos carnais. Então existe uma guerra espiritual que ela é travada na nossa mente, para dominar a nossa mente. E o inimigo sabe disso. E nós também temos ciência, Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, de estarmos sempre armados com as armas de Deus, lutando o bom combate espiritual, para que a nossa mente sempre esteja selada com o capacete da salvação. E em todo momento empunhando o escudo da fé. Porque a fé, ela é um escudo, o qual bate na tua fé, na minha fé, e não entra no meu coração, não entra na minha alma, os dardos inflamados das vozes deste mundo, ou as vozes que ecoam na nossa mente, que vêm do nosso coração, que é corrupto. A Bíblia e Deus é bem claro através da sua escritura que o nosso coração, ele é corrupto, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e ou faz do seu braço de carne a sua força. A nossa força é importante para o corpo sadio? É, mas a nossa fé não pode estar baseada na minha força humana, porque eu tenho aprendido, porque a verdadeira guerra, ela não é travada no mundo físico, não é com 38, não é com 762, com fuzil, não é com facão. A verdadeira e absoluta guerra, ela é travada no mundo espiritual. É necessário nós levantarmos nossos muros, sermos precavidos, sim. Mas a prioridade número 1 para que eu fui chamado, para que você foi chamado, é para nós nos tornarmos 100% consagrados ao Espírito Santo. Construirmos, levantarmos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqueles irmãos que estão na caminhada, que têm o chamado para serem soldados, é como se fosse uma hierarquia de um exército. Há soldados, cabo, sargento, capitão, coronel,
né? Tenente-coronel, general. Então, aqueles que pagam o preço da consagração tornar-se-ão generais e reis do Senhor para governarem a terra. Porque está escrito, os mansos herdarão a terra. Deus entrega nas tuas mãos, nas minhas mãos, quando eu coloco meu coração diante dele, a minha vontade diante dele, e recebo o domínio próprio que vem dele para me tornar-me um homem manso, puro, tratável, cheio de misericórdia para com os meus irmãos e para com a humanidade que está perdida. É só você ler o jornal, ver as notícias, que a cada dia multiplica-se a iniquidade, a cada dia multiplica-se o nível de malignidade, de perdição, de perversidade desse mundo que jaz no maligno. Porventura achareis fé na terra, disse Jesus, quando eu voltares? E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos está se esfriando. E se nós não orarmos, e se nós não vigiarmos, o amor de Deus e a paz de Deus também se esfriará no nosso coração. Vamos prosseguir aqui. Então, ele é ruivo de belos olhos e de boa aparência, disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. E aí tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E dali em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, então Deus tirou o Espírito dele do rei Saul. Como nós vimos lá no 15, que Saul andava em desobediência às ordens de Deus. E saindo o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Olha só como a justiça é de Deus. Deus tem o poder até sobre os espíritos malignos, amados. O inimigo só pode tocar nós ou qualquer criatura dele, Deus, se Deus permitir. Assim foi na vida de Jó. Diabo, Satanás, só fez o que fez com Jó porque o Senhor o permitiu. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Então Saul disse aos seus servos, buscai-me então, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé. Olha, já Deus aqui formatando todas as situações para trazer Davi para dentro da corte de Saul. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e é valente, homem de guerra,
sisudo em palavras, palavras firmes e de boa aparência. E o Senhor é com ele, viu? Olha, servos de Saul já dando testemunho sobre o caráter de Davi. Então Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e cabrito, e enviou-o a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante este. E Saul amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amados, guerra espiritual. Quando um servo de Deus, quando um homem ou uma mulher de Deus canta, hoje meio-dia, hoje estamos em jejum o dia inteiro, consagrando-se ao Senhor, buscando Deus, e o Senhor concedeu misericórdia para mim até que eu tive condições de fazer essa live. Assim é, sempre é assim, porque a palavra de Deus, ela diz: Ele é quem opera tanto o querer como o efetuar na minha vida e na tua vida segundo a vontade dele. E isto é um princípio que precisamos aprender para entender como funciona a guerra espiritual no mundo, nas regiões celestiais. A Bíblia diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra os seres humanos, não é contra os nossos familiares, não é contra os maus políticos, não é contra os bandidos. Não é. Embora os bandidos precisam cumprir as leis dos homens, porque o que está é lei na terra é lei no céu. Precisam ser punidos na forma da lei. Mas a justiça, Deus levanta os magistrados e os juízes para julgar os bandidos. Não é nós não somos juízes, a maioria de nós não somos juízes para exercer este juízo. Somos chamados por Deus para pregar as boas novas do Evangelho. Esta é a minha missão número 1. Pregar e tão somente pregar. E se é me dado, eventualmente, emitir algum juízo, esse juízo eu preciso entregar aos que de fato detêm o poder para julgar. Então, esse juízo me é concedido só na forma de testemunha. Então, guerra espiritual. Certa vez, uma equipe de Jocum, numa ilha na Ásia, a direção de Jocum enviou essa equipe de missionários treinados no evangelismo, treinados no conhecimento, e já fazia muitos e muitos dias que eles estavam nessa ilha e não se sucedia de nenhuma alma se converter. E eles foram para a oração e para o jejum, buscarem de Deus uma estratégia para que fluísse o trabalho, assim como eu sempre estou orando a Deus para que flua o meu trabalho no Evangelho,
na igreja, para que haja conversões, para que haja obreiros para me ajudar, porque a seara ela é muito grande, a obra de Deus. E a igreja ela existe para isso mesmo, porque são muitos ministérios e nem todos eu tenho os dons, e nem é da vontade de Deus que eu tenha todos esses dons. Para eles não é uma andorinha só que faz o verão, mas milhares de andorinhas é que manifestam que o verão está chegando. Assim é a seara do Senhor. Deus não dá todos os teus dons, seus dons para um, até para bem porque para esse um não se vangloriar e se ensoberbecer diante do poder, porque a nossa carne não suporta a glória e a manifestação da beleza e do poder de Deus. Deus já faz assim para que nós vivamos em comunidade, em harmonia. E quando é verdadeiramente o Espírito Santo no seio da igreja, um se alegra com os outros, com os dons que Deus concede ao irmão. Quando há ciúme, quando há divergência, quando há divisão, é notório que não é o Espírito Santo que está no meio daquela congregação. E então Deus deu a estratégia para aquela equipe da missão da Jocum. Vocês vão para o centro daquela comunidade, daquela ilha, e fiquem tão somente me adorando, cultuando ao meu Espírito Santo. E eu, assim, vou começar a me revelar aos corações dos nativos desta ilha. E aí fluidificará do meu espírito, e eles virão até vocês, e vocês pregarão, e eles se converterão, e a igreja se solidificará. Porque para isto Deus fez nós, amados, para nós cultuarmos e adorarmos a obra de Deus, amados. Cada vez mais eu estou convencido 100%. Que nem diz Paulo, somos apenas cooperadores segundo a vontade de Deus. Quem faz a obra é só Deus. Deus usa-nos, mas não é, às vezes as pessoas ficam bravas, não é porque Deus usou a jumenta de Balaão para repreender o profeta Balaão que a jumenta deixou de ser jumenta. Não é porque Deus usa o Gilmar, usa o Jair, um abraço, Deus usa o Paulo, o Pedro e o João, que nós deixamos de ser pecadores, ou deixamos de necessitar da presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, nós, no máximo, fundaremos mais uma religião, mais uma denominação. E disto o mundo está cheio. Porque as Escrituras dizem que o reino de Deus não se consiste só de palavras, mas, acima de tudo e de qualquer coisa, de virtude e poder, que só se manifesta a nós quando nós nos sujeitamos a Ele. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, guerra espiritual. Sujeitai-vos a Deus, resisti às tentações, resisti ao mal. E aí então o mal fugirá de nós. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o Gilmar, se o Jair, se o João, se o Paulo, não importa quem, se arrepender da sua desobediência,
dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Aí então eu ouvirei dos céus e sararei a tua terra, e os fareis entrar na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, na terra prometida a Abraão, uma terra de paz, porque aos meus, até enquanto eles dormem, eu os abençoo, mas ao pecador eu dou trabalho, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, obrigado para quem ficou até agora. Curtam, compartilhem. Deus já tem uma missão para você. Deus chamou nós para sermos missionários, de compartilhar, sermos testemunhas do poder da palavra de Deus, assim como a mulher samaritana ouviu o Senhor ali no poço de Jacó, e imediatamente já foi a Samaria e trouxe a comunidade para ter com Jesus. Eis que eu vi um profeta que me falou toda a minha vida. Eis que eu vi um homem, profeta de Israel, que não jogou no meu rosto o meu pecado, que me disse tudo o que eu estava passando, sentindo. Verdadeiramente, talvez este seja o Messias que Isaías profetizou, e a comunidade toda já foi a Jesus e foram abençoados por aquela palavra que produz vida, amados. Então quero convidar vocês, compartilhem nossas lives e venham aqui assim que for possível. Em Alvorada, estamos em Alvorada, Rua Domício da Gama, número 51. Em qualquer dia, em qualquer horário, conecte-se conosco pelo WhatsApp, área 51 980 11 0770. 980 11 0770. Aí no perfil do Facebook também tem alguns contatos, Twitter e YouTube. Olhem nossos vídeos aí no YouTube, já tem quase 8 anos que eu venho produzindo vídeos, nós ainda não impulsionamos. Eu creio que Deus, no momento certo, Ele é que vai impulsionar estes vídeos, porque como a gente tem visto, muitos youtubers fazem vídeos aí de prostituição, de coisas que a carne gosta, e esses vídeos viralizam, mas quando é um conteúdo que traz a verdade, eles não têm relevância. Mas Deus é poderoso, e eu tenho a mais absoluta convicção que num momento oportuno o nosso trabalho Deus reproduzirá de forma exponencial. Então, uma vez você vindo aqui, eu vou ungir como profeta de Deus, eu vou ungir você, assim como Samuel ungiu a Davi para se tornar rei de Israel. Jesus é o rei dos reis, e nós fomos criados por Deus para reinarmos na terra. Ok, amados? Então, venha, conecte-se conosco. Sobre nós está o Nebrastan, o Menorá, os 7 Espíritos de Deus, lá está descrito em Isaías 11, e que nos últimos dias, diz o Senhor, que Ele derramaria sobre a face da terra, sobre todo aquele que o buscar, da plenitude do seu conhecimento. Então venha, com o maior prazer nós estaremos recebendo você e já comissionando e ungindo você para você cumprir a vontade de Deus e o propósito de Deus no teu ministério, ok? Beijo no coração e até a próxima live. Que Deus nos abençoe.